Eles estavam um pouco abandonados, pois estavam mexendo no guardador. Quem me acompanha sabe, enquanto isso consumi todos os dias da minha vida, nos últimos meses. E aí eu falei, não, de fato, né? Temos o Setembro Amarelo, temos uma efeméride ali para trabalhar. E aí, em um dia, 2, a gente montou isso daqui. E como vocês viram, né, eu expliquei para algumas pessoas, eu finalizo a minha arte digitalmente. Então, a ideia foi colocar o traço e a arte final no original e o resultado final do lado, na maioria das artes, para vocês verem como ficou. E se alguém comprar o original, por exemplo, eu faço um letreiramento. Porque eu não tive tempo de fazer o letreiramento, então estou com um pouco de tosse. Então, esse é o conceito. E todo o meu livro, né, que é o Inter Pesa Mais do que Metade, publicado pela editora Universos. Cadê a Juliana, da editora Universos? Perfeitas. Ela foi minha editora. E eu estou vendendo também. E todas as artes originais estão aqui. Então, é a única chance de estar adquirindo. E temos os prints fine art também, que é uma qualidade incrível, fica lindo. Esse daqui não é fine art, mas o que a Mona Lisa vai mandar para vocês será em fine art. É lindo mesmo. Tá. A exposição, uma ideia muito louca que a gente teve semana passada. Mas como deu certo, agradeço muito. Mona Lisa agiliza todos os cones. E aí eu chamei a Bruna, né, para falar o quê? Uma coisa que a gente tem propriedade, que tá todo mundo acertando falando da exposição. E eu acho muito porque eu lembrei que a Bruna também começou a fazer quadrinho como uma forma de terapêutica, né, para lidar com as próprias tretas mentais. E acho que a gente vai falar um pouco sobre isso. E a gente compartilha o mesmo psiquiatra. A gente tem o mesmo psiquiatra, é verdade. Que ela foi indicação da Bruna, inclusive, que ela tinha um podcast. Tem podcast ou tinha? Tá no suspenso. Tá suspenso. Que era o... No frontal. É que eu cansei de produzir conteúdo de arte pra internet e não quero mais produzir. Sim, é uma crise que todos os criadores de conteúdo passam. E aí ela tinha falado que, nossa, depois que eu descobri um psiquiatra bom, finalmente eu tive um diagnóstico bom, e o tratamento adequado. Eu falei, nossa, que inveja. Aí eu falei, pedi pra ela, qual que é o seu psiquiatra? Aí, então, hoje a gente tem um desse. E muito obrigada por... A gente teve essa conversa na primeira vez que a gente se conheceu lá em casa, não foi no podcast. A gente já teve essa conversa. Eu já queria ter um psiquiatra decente nessa época, né? Porque de plano, você sabe, eu sei quem consome produtos ansiolíticos, que o psiquiatra do plano é muito ruim. Não dá conta. Não dá conta, ele te julga, fala que você é... Eu já ouvi coisas do tipo, você... Como assim, você tem quase 30 anos e não tem um namorado? Nossa. Tipo, mano, ninguém perguntou. Aí, não, precisa de um tratamento sério. Mas obrigada, Bruna, por ter aceitado o convite. Ela é muito disponível. E se apresenta aí, fala dos seus novos planos da vida. Bom, eu sou a Bruna Maia. Antes, o meu Instagram era @estarmorta, agora essa é minha conta backup, minha conta principal é da Bruna Maia mesmo. Eu faço cartoons, me tornei conhecida principalmente fazendo cartoons que falavam muito sobre saúde mental e depois por falar mal de homem, que foi o que mais irritava. Eu assino a coluna X de Sexo da Folha, hoje em dia, que é uma coluna sobre sexualidade. Eu lancei o quadrinho Parece que Piorou pela Companhia das Letras e um romance chamado Com Todo Meu Rancor pela Rocco. E vai sair um livro novo agora, entra em pré-venda em setembro e no fim de outubro é o lançamento, que vai se chamar Não Quero Ter Filhos, que é sobre não querer ter filhos. E com base em entrevistas, né? Eu fiz 20 entrevistas com 19 mulheres e um homem trans falando sobre o porquê não queriam ter filhos.
E aí mistura com um ensaio confessional e uma pesquisa teórica que eu fiz com a Ananda Duarte, que eu não sei se está aqui, mas se não estiver vai chegar daqui a pouco. E tem vários quadrinhos também no meio desse livro. E falando sobre saúde mental, né, que é o tema, eu sou diagnosticada com transtorno bipolar tipo 2. O que é o tipo 2? Qual é a diferença? O tipo 1 tem mania, que às vezes pode virar mania psicótica, um episódio de muita agitação e euforia, e depressões mais pesadas, então são ciclos mais intensos, e o tipo 2 tem hipomania, nunca tem mania. Então, são períodos de agitação, hiperprodutividade, agressividade mais pronunciada, mas que não chegam na mania, que é aquela coisa do vou comprar um prédio agora. Tipo, a mania não é um pouco mais intensa. E aí eu sempre fiz questão de falar sobre isso, porque eu acho que muitas pessoas são diagnosticadas com transtorno borderline ou com depressão, principalmente para mulheres, e acabam não recebendo esse diagnóstico, e quando elas recebem um tratamento adequado, e aí elas ficam estáveis e a vida delas melhora muito, por isso eu sempre faço bastante questão de falar. E nos quadrinhos também eu sempre falei muito, tem um personagem do Paniquinho que aparecia muito, que representava uma crise de ansiedade, que já faz um bom tempo, às vezes, que eu reparo que ele não está lá, que é justamente talvez porque eu ando mais tranquila e não tenha aparecido tanto, não tem sido tão recorrente. Enfim. Massa. Eu na verdade comecei a fazer quadrinhos quando estava numa crise muito braba, assim, de depressão. Foi a primeira crise mesmo, né? Que eu fui parar no médico e tudo mais. Isso foi em 2013, faz 10 anos isso. E aí eu tinha muita insônia, então como eu não conseguia dormir, eu falei, vou fazer uns desenhos aqui, né? Tinha um caderno impublicável, né? Um caderno horrível, com desenhos muito horríveis. Tipo, que eu basicamente era como se eu desenhasse uns pesadelos, assim, que eu tinha, ou pesadelos acordada, né? E aí, com isso eu tinha outros desenhos que eram menos trashes, que aí eu comecei a publicar no Facebook, extinto Facebook, e via que as pessoas criticavam, né? Eu não entendia porquê, eu achava que ia, sei lá, eu tava postando aleatoriamente, mas tinha uma repercussão. Aí eu falei, acho que está comunicando e tal, vou começar a fazer uma coisa mais frequente, né? Aí comecei a fazer tira, cartoon, não sei o que. Mas o start foi esse, né? Basicamente de lidar com a insônia. E desde então, é como se o quadrinho fosse esse lugar que eu conheço, que eu consigo organizar algumas questões que eu estou vivendo, né? Algumas crises, né, dilemas que eu estou vivendo. É um quadrinho que eu chego nessa síntese, né? Como se, a partir do momento que eu desenho, eu me livrei de parte do problema. Não sei se para você é assim também. Para mim foi uma coisa que sou muito obsessiva. Então o Paniquinho, ele era um retrato de obsessão, assim, né? De ter sempre uma voz na sua cabeça falando alguma coisa de uma forma muito repetida. E tem essa coisa de viver muito dentro da minha própria cabeça, de ser muito racional, né? E ser racional não significa ser inteligente. Às vezes a pessoa pode raciocinar coisas muito estúpidas, que é o que às vezes é uma armadilha da racionalidade. E a minha psicóloga na época, ela sugeriu que eu fizesse alguma coisa com as mãos que me tirasse da minha cabeça o tempo todo. E aí ela falou em dança, não sei dançar, eu falei, não quero dançar, não sei dançar, não tenho ritmo. E aí ela sugeriu a arte com as mãos, uma aquarela, pegar uma tinta e fazer alguma coisa. Eu falei, mas eu não sei. E ela falou, mas quem se importa se você sabe ou não, por que você não tenta? Tipo, e na real é um conselho muito bom, assim, porque quem se importa se vai ficar bom um negócio que você está fazendo consigo mesmo, pra você, tipo, ninguém tá vendo. Por que a gente tem esse julgamento o tempo todo?
E aí eu comprei vários materiais e comecei a fazer uns trabalhos com caneta, com tinta guache, outros com marcador, e fui fazendo e fui postando, e foi tendo alcance e foi, tipo, sendo reconhecido, que é uma coisa que eu acho que a gente que não era a minha preocupação quando eu comecei a fazer, e eu acho que não tem que ser a preocupação de quem faz qualquer coisa. E muito nessa onda de sair da tela, de sair da cabeça, de parar de pensar um pouco. Tanto que até hoje eu não faço nada digital. O Boy Dodói, eu acho que talvez eu tenha sido a única que não fez, que fez a mão, mandou a mão, né? Tipo, acho que o pessoal fez o digital. Eu faço tudo. 100% eu faço tudo, nem sei lidar no digital, nem quero aprender, que é pra não ter mais uma motivação pra ficar na frente da tela o tempo todo. Mas eu comecei a notar que às vezes, ao interagir com algumas alunas quando eu dou oficina, ou com amigas minhas, com essa coisa do desenho ou da arte ou de qualquer coisa, que às vezes elas desenham e riscam. E eu também fazia isso. Às vezes eu estava desenhando e nossa, tá horrível, eu risquei. E aí eu comecei a me perguntar assim, não, tipo, mas por que eu estou riscando um negócio que ninguém vai ver? Por que eu preciso riscar antes de só pôr no lixo? Por que eu estou fazendo isso? E aí eu reparei que todo mundo tem esse julgamento interno quando se trata de fazer alguma coisa, de querer esconder porque acha que não está bom o suficiente. Que foi uma cobrança que eu meio que tentei desapegar ali no começo, quando eu fazia quadrinhos bem no começo, eu era mais desapegada ainda. Hoje em dia eu já tenho um pouco mais de exigência. Invejosos diriam que você desenha bem hoje. É uma acusação gravíssima. Mas assim, hoje em dia às vezes eu me pego tendo uma exigência com relação ao desenho, que depois eu fui estudar. Quando você faz muito uma coisa, você ganha prática, tá? Aí depois eu fui estudar as técnicas, e aí de vez em quando eu só pego assim, cara, dane-se, eu não tenho que ter essa exigência, no começo eu fazia tudo feio, era muito legal, então vou tentar retomar aquilo, porque é uma obsessão a menos, você poder fazer uma coisa feia sem se preocupar e sem ter que riscar depois. Eu tenho curiosidade, acho que eu nunca te perguntei, mas como que você lida com as pessoas que falam que você desenha feio? Tipo, você deve ouvir isso pra caraca, né? Na verdade, ultimamente eu tenho ouvido que estou desenhando bem e fico muito ofendido. Sim, mas no começo, tipo, sei lá, não só o público da internet, mas sei lá, você deve ter ouvido isso de editores, de pessoas do mercado de trabalho, tipo... Então, de editor, o meu primeiro editor, que foi o Emílio, ele adora, ele inclusive me disse assim, não faz curso de desenho, fica desenhando assim. Mas eu não costumo me importar tanto, porque foi aquela coisa assim, velho, eu não desenho, eu nunca pensei em desenhar. Já é uma grande coisa que, assim, eu ter começado a desenhar tudo torto e as pessoas acharem legal, então dane-se se alguém está dizendo que eu estou desenhando feio, mas eu acho que eu me ofenderia mais se dissessem que eu escrevo mal. Porque aí é uma coisa que mexe mais na minha autoestima profissional, porque afinal eu fiquei anos trabalhando com escrita, eu sou jornalista, eu trabalhava com isso, então se alguém chegar pra mim e dizer seu desenho é feio, eu vou falar, massa, obrigada, que bom, sinal que escreve mal aí, escreve mal, ia pegar mais na minha autoestima, na verdade. Desenho feio já é uma questão de autoestima, cara. O desenho virou uma questão afetiva já de ser feio, tá tudo bem. Não, e eu, inclusive, quando eu dou oficina, palestra, eu sempre levo algum desenho da Bruno, né? Eu falo, gente, vocês estão aí, ai, não sei desenhar, tudo que eu faço é uma merda. Eu falo, gente, olha ela. Mas é pra incentivar, entendeu? Olha ela, qual você escolhe? Companhia das Letras, parça. Você tá aí zoando o desenho. Se a pessoa desenha assim, que saiu na Companhia das Letras. Mas qual vai ser? Se você levar os do Boy Dodói, é capaz as pessoas acharem que tá certo. Amiga, acho que você tem que rever aí sua carreira, porque você tá desenhando bem, desculpa. Só que a gente que vai ser. Você me usa como referência pra estímulo. Sempre. Pra estímulo, mas é porque eu acho que é isso mesmo. Tipo, você não precisa fazer uma coisa bem feita pra fazer a coisa. Você tem que ter boas ideias e coragem também de expor, né? Acho
tem mais a ver com isso do que com a técnica em si, né? Eu também. Eu sou jornalista, eu sempre desenhei desde criança, mas eu nunca achei que o desenho era trabalho. Na minha família não tinha essa referência de que você pode trabalhar com isso. Hoje em dia eu penso, se eu soubesse minimamente, eu teria feito um design, alguma coisa desse tipo. Mas, como eu não achava que era trabalho, eu sempre mantive na paralela. Então, eu trabalhava com texto e o desenho era tipo um hobby. Aí, nos últimos anos que eu virei freelancer, que a coisa inverteu. Hoje eu mais desenho do que escrevo. Mas eu não consigo, eu ainda não, até hoje eu não me levo muito a sério, na verdade, sabe? Eu acho que, tipo assim, nessa cabeça, principalmente do interior, ou coisa mais provinciana, essa cabeça de eu me formei para escrever. Então, tipo, eu tenho que ser boa nisso e o resto foda-se. Mas na verdade mudou tudo assim, nos últimos anos e eu tô tentando entender que eu não sou artista, eu vou fazer uma exposição com a Mona Lisa. Caraca! Quantos meses, né, começa de vamos fazer, e acho que faz mais de ano, viu? Aí eu inventava, eu tinha mil desculpas. Eu falei, não, que é isso, gente? Pelo amor de Deus, me respeita. Mas agora eu falei, cara, vamos fazer aí do jeito que dá e vida que segue, assim. E acho que desenho é muito isso, é tipo, você faz o que é possível, sabe? Eu não desenho desde criança não, porque quando eu era criança eu desenhava e todo mundo dizia que era feio. E aí, que a minha letra era feia, meu desenho era feio e minha mãe falava, acho que com boa intenção, falava, não, para de querer desenhar, filha, você escreve bem, você é boa em matemática, desenho não é a sua, sabe? Eu acho que ela estava correta em fazer isso, inclusive. Ela tentou me levar para as caminhas, ela falou, faz, você não espera, tem outras coisas, não precisa desenhar. Aí eu tive uma professora da terceira série, que o meu caderno era muito sujo e feio, mas eu era uma boa aluna, assim, eu tirava boas notas, mas um dia ela expôs o meu caderno na frente da turma toda como uma das coisas mais feias que ela já tinha visto. Calma. E aí o que aconteceu? Anos depois eu segui minha vida. Aí anos depois eu peguei e comecei a fazer sucesso com o meu desenho feio, com a minha letra feia, e eu lancei o livro pela Companhia das Letras. Aí eu peguei o meu livro e mandei entregar com um bilhetinho no colégio pra ela, porque eu sou rancorosa, né? Ela falou, então você deu sorte de não ter sido processada, olha onde é que tá a minha letra feia. Loucura, né? Não sabia dessa história, muito boa. Você inventou, não? Só que ela nunca respondeu, chegou no colégio, aí falou, a professora não trabalha mais aqui, mas a gente vai dar um jeito de entregar pra ela. E eu falei assim, entrega assim, ela vai gostar muito. Ex-autora de Contando Meu Rancor, né, gente? Nunca disse que não tinha rancor na vida dela. É muito bom. Mas assim, com o desenho... Onde tá indo essa conversa? Você quer indicar alguma coisa? Quer orientar alguma coisa? O que, sobre a conversa? Não sei pra onde tá indo. A gente não falou nada, tá? Não, a gente pode falar sobre a nossa tirinha, sobre as questões de como pessoas com ansiedade e com depressão escutam merda muitas vezes de pessoas que acham que não têm ansiedade e depressão e às vezes têm. Então, às vezes a gente está passando por um período que a gente não consegue nem levantar na cama, ou a gente está com pensamento obsessivo, a gente está tendo sintomas físicos de ansiedade, que é uma coisa assim, às vezes tem uma coisa na garganta, às vezes seu coração está batendo e aparece um arrombado para dizer que você tem que tomar homeopatia, que por que você não faz yoga, por que você não vai morar na beira da praia. E quando na verdade às vezes tudo que você precisa é de alguém que vai dizer assim, não, você está passando por uma ansiedade, toma aqui um frontal, espera um pouquinho. É que essas pessoas não entendem, elas acham que doença mental, que a mente, que doença mental é invenção, que não existe. Os negacionistas, né? Como se a cabeça não fizesse parte do corpo e como se os males da sua cabeça não afetassem o seu corpo, porque para mim depressão e ansiedade são doenças corporais também. A gente faz essa dissociação das duas coisas, como se, como se a mente fosse uma coisa e uma entidade e o corpo outra, quando na verdade quem sofre de
bipolaridade, depressão, ansiedade, sente no corpo efeitos muito claros da doença que está tendo. É a falta de energia, é a tensão que você tem durante a depressão de não conseguir levantar, é a tensão nas costas, é tipo a excitabilidade de você estar muito sensorial, quando você está num episódio maníaco ou hipomaníaco, você fica sensorialmente muito excitado e sente na cabeça também aquela agitação, aqueles pensamentos acelerados, chega um amigo assim, e as pessoas acham que não é, que é uma grande... que você tá com frescura, que você tá inventando, que é só você se acalmar, porque se acalmar é a coisa mais fácil do mundo na cabeça dessas pessoas. E eu acho que são muito... eu não sei nem dizer qual é a palavra. Pra quem não passa por isso, né, ou que nunca teve um episódio mais sério, é difícil ter empatia mesmo, eu entendo, sabe? E você tá falando de coisas, sintomas físicos, geralmente eu mesma, quando eu tô só com sintoma mental, cabeça agitada, pensamento invasivo, tipo assim, eu só fico, ai, cala a boca, cabeça, pelo amor de Deus, não aguento mais, fica quietinho um pouquinho. Mas quando começa a dar um sintoma físico, aí eu falo, putz, aí eu tenho que falar com o meu médico e tal. Eu só levo a sério quando vai pro físico, sabe? Isso também é ruim, porque às vezes eu fico postergando ali uma crise, achando que vai passar, mas aí quando começa, sei lá, eu acordo, tipo, quando a gente tá numa situação de perigo, a gente libera cortisol, né? O hormônio lá do alerta. É como se assim, eu acordei, tipo, de manhã, normal, um dia normal, parece que eu tô fugindo de alguma coisa, eu acordo com cortisol altíssimo e eu tô aceleradíssima achando que eu tenho que, sei lá, fugir, eu tenho que me livrar de uma situação bad trip, assim, sabe? E aí eu falo, acho que eu preciso falar com o médico porque tá meio zoado. Mas eu entendo também que quem não sofre com isso é difícil, né, de ter empatia, de saber o que dizer também, né, às vezes acontece, mas... Eu acho que às vezes é tão bom você não sabe nada. Nada é legal. Mas é que eu acho que muitas vezes eu identifico nas pessoas que falam essas coisas pra gente, que a gente tá com frescura, que não é assim, que é só melhorar, que é só... Às vezes eu sinto que essas pessoas também estão com questões ali, que estão muito claras, principalmente quando você já passou por isso, você às vezes reconhece nas outras pessoas, e não estão querendo admitir, porque admitir que você tem uma questão mental é uma grande fraqueza, sabe? Eu acho que, pelo menos das pessoas com quem eu convivo, assim, é muito a questão da crítica à indústria farmacêutica. Sim, temos que fazer críticas à indústria farmacêutica que medicaliza tudo e tudo é doença, tudo é tratável com pílulas. Mas, às vezes é mesmo. E é isso que as pessoas não entendem, porque elas sempre falam, você tem que meditar, você tem que tomar floral, você tem que, sei lá... fazer yoga. E eu amo tudo isso, gente. Eu medito, eu faço yoga, mas assim, é uma coisa que a longo prazo vai fazendo efeito na sua vida, não é tipo, estou achando que eu vou morrer, se eu meditar aqui, eu nem vou conseguir, na verdade, porque eu tô, tipo, meu cérebro é isso, igual você desenhou, tipo, vou morrer. Então não adianta você querer resultado rápido, entendeu? É uma incorporação de hábitos que de fato fazem bem, fazem diferença nessa saúde mental, mas essa coisa, ou você, geralmente as reações, ou você minimiza a situação, ou você joga umas respostas rápidas, tipo floral e meditação, como se fosse a coisa mais simples, sabe? Não é, sabe? Tipo, é muito mais complexo e exige paciência, eu acho que mais do que paciência é estar presente, sabe? Que hoje é uma coisa rara, assim, se você tá numa crise, se você tá passando por uma dificuldade, tipo, alguém que tá presente ali pra, sei lá, falar alguma coisa legal, ou pra te, sei lá, pedir um iFood, não precisa de muito, sabe? Comida. Vamos pedir um iFood, vamos comer um junk food aqui, entendeu? Mandar um miozão por Uber Flash. Mandar um miozão por Uber Flash, enfrentar. Para de fazer propaganda para as marcas de remédio. Eu não, pode lixo maravilhoso. Publi, cadê a publi? Frontal, adoro. Não precisa ser frontal, pode ser o Prazolam da MS. Rivotril, cadê a publi do Rivotril? Sim.
Lamotrigina é uma delícia. A Bruna é uma farmacêutica, né, basicamente. E o Miozan? O Miozan é o melhor sono que você pode ter. Como estar de conchinha com uma nuvem. É uma delícia. Amiga, eu acho que eles total tem que te contratar, velho. Eu também acho que falaria feliz, sem problema nenhum. Não, mas a gente fica noiada também, né? Que a gente Mas tá eu a não par. tomo Miozan todo dia. Essa coisa, tipo, começar a... Importante. Quando eu comecei a tomar Rivotril, eu falei, mano, eu tô muito no fim da linha, né, cara? Tô no fundo do poço. Imagina um comecinho, amiga. É só isso. Mas eu fiquei mó na médica. Nossa, eu sou uma cobaia da indústria farmacêutica. Acabou, perdi minha carteirinha da militância, perdi. Ai, eu tenho que... Mas assim, eu não quero vou. falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Maria, vem aqui falar, caralho. Não, vou falar daqui. Mas, gente, eu entendo que eu quero ter essa, porque quando me deram antidepressivo a primeira vez, eu tomei 6 meses e eu falei, não, eu não vou ser essa pessoa que vai tomar Eu vou remédio. tomar chá, o chá vai me salvar. Não, aí eu parei de tomar tudo, aí eu comecei a fazer acupuntura, fitoterapia e qual que era a terceira coisa? Reiki. Não, a yoga, acupuntura, fitoterapia e yoga. Deu 6 meses, eu tive uma crise. Mas uma crise, fui para o hospital, ambulância, assim, trevas. Aí minha mãe falou, vamos te levar para o psiquiatra. E aí a psiquiatra ficou assim, 3 horas conversando comigo, falando, olha, e porque eu ficava assim, se eu tomar remédio, eu não vou resolver a causa dos meus problemas, eu vou só maquiar. Chama capitalismo. Não é mesmo? A causa é sempre o capitalismo. Mas aí a psiquiatra falou, olha, o remédio não é pra você resolver a causa você vai resolver na terapia. Não vamos resolver no capitalismo. Mas assim, nesse estado que você tá, você não vai conseguir fazer terapia, filha, você tá louca? Então assim, gente, tá tudo bem tomar remédio, é isso. Resumindo. A gente já se sente culpada por estar nessa situação. Então, se sente culpada por tomar remédio, se sente culpada por tudo. Velho, qual é? Gente, então, eu vou falar de uma pessoa que tem uma condição clínica, que é uma doença milenarmente conhecida, que é a bipolaridade, que consiste em ciclos muito intensos de depressão e vontade de morrer, de estar muito mal, e ciclos de mania que podem te levar a prejuízos sociais, financeiros, de toda a ordem. Dignidade. Muito altos. No meu caso, não tão altos, porque eu sou hipomaníaca, mas podem, assim, te prejudicar muito. E a medicina descobriu que lítio resolve muita coisa, estabiliza pessoas como eu, e a partir daí entendeu vários outros caminhos para tratar bipolares, que podem passar ou não pelo lítio. Hoje em dia é o que eu tomo, mas às vezes é uma combinação do antidepressivo com estabilizador de humor e etc. Então, para mim, minha relação com os remédios eu realmente vou precisar tomar para o resto da minha vida se eu não quiser ficar oscilando entre extremos, e eu não quero. E realmente, para mim, a medicação ideal foi uma coisa que fez eu encontrar um equilíbrio que eu nunca tinha tido na minha vida antes. Eu ia ser extremamente deprimida sempre. E isso quer dizer que a minha vida gira em torno disso? Que eu não estou tratando a causa? Não, eu faço terapia, eu faço muitas coisas legais. Minha vida está legal além disso. Eu estou tratando todas as questões sempre, mas eu tenho uma questão orgânica, corporal, que eu preciso tratar com o remédio. Então, eu acho que para pessoas, por exemplo, quando você vai falar com esquizofrênicos, com bipolares, com pessoas que têm depressão crônica, que têm transtorno de estresse pós-traumático crônicos, e você fala que ela é dependente de remédios, que ela não deveria tomar remédios, você está sendo capacitista, na real. A palavra que eu usaria é capacitismo. Porque é uma pessoa que ela tem uma questão que precisa daquilo. Você não fala pro diabético que ele não tem que tomar insulina, né? Ou para um hipertenso que ele não tem que tomar o remédio para a pressão dele, sabe? Ainda bem que existe a medicina, porque pessoas como eu, que existe a farmácia e que a farmácia tem evoluído, porque pessoas como eu, há séculos atrás, talvez tivessem uma vida muito mais sofrida que a minha, embora em outros aspectos talvez fosse mais tranquila, porque elas deviam viver em outras condições menos estressantes. Mas a minha questão com remédios é que eu sou a favor muito para quem precisa, e precisa ter um médico bom para dizer qual você tem que
tomar e a hora que você tem que parar, ou, por caso, que você nunca vai poder parar e que talvez seja a hora de trocar e etc. E aí, falando no Rivotril, ele é um remédio, como todos os benzodiazepínicos, que é a classe dele, ele é um remédio que é para quando você está muito mal, para quando você está tendo uma crise mesmo. Ele realmente não é um remédio bom para você ficar tomando todo dia, toda hora. Só quando você está quase explodindo. Então, se você é uma pessoa que adotou o Rivotril cotidianamente, toda hora, em doses altas, realmente não está legal. Sim, é muito complexo. Tem que encontrar né? outras maneiras de tratar. Mas, de modo geral, é isso. Cresci numa farmácia, adoro remédio. Acho muito triste que a tecnologia humana tenha avançado tanto a ponto de inventar coisas maravilhosas como Neosaldina, Miozan, lítio, Epocler, misoprostol, e tem gente que acha que é melhor, sei lá, tomar homeopatia, que é um negócio que foi inventado por um homem branco europeu também. Então, não tem nada de revolucionário na homeopatia, para ser sincera. Brincou. Eu acho que o meu esforço no livro, né, que é o inteiro pesa mais que metade, a venda hoje com sessão de autógrafo, para quem quiser. Que é um esforço também de entender um pouco a questão social por trás, né, desse transtorno, que é a doença mais incapacitante, né, de acordo com a OMS e tudo mais. E eu li um livro muito legal, chama A Nova Razão do Mundo, de uns caras europeus, franceses e tal, ok? Mas eles falam como que a nossa subjetividade mesmo está sendo moldada pelo neoliberalismo de uma forma que a gente está sempre preso na ideia de produtividade. Tipo, a produtividade na era industrial era aquilo, né? Uma jornada de trabalho longuíssima, aquele trabalho insalubre e tudo mais. E no neoliberalismo, né, no fim do século XIX para o XX, virou uma coisa que o trabalho se tornou um valor em si. Então, se você não trabalha, se você não é produtivo o tempo inteiro, é como se você fosse inválido socialmente, é como se você não estivesse atendendo essa expectativa do sistema. Então, eu tento fazer um pouco dessa amarração no livro. E eu gosto muito de seguir pessoas que falam de saúde mental de pontos de vista decoloniais, afrocentrados, porque traz questões muito legais sobre o quanto nosso modo de viver contemporâneo é muito insalubre, é adoecedor. A gente está o tempo inteiro correndo atrás do rabo, a gente está o tempo inteiro nessa ideia de você está descansando, você pensa que tem que trabalhar, você está trabalhando, você quer descansar. A gente está num ciclo assim, muito doente e com a sensação de que o tempo é acelerado, né? Que é uma coisa que a Maria Rita, que é uma psicanalista, fala no livro dela. A angústia vem desse lugar de aceleração do tempo. A gente nunca está junto do tempo, a gente está sempre atrás. A gente está sempre buscando algo que está no futuro, sabe? Isso gera uma angústia, naturalmente, mas aí vai para sintomas, vai para questão patológica, que muita gente enfrenta e tem vergonha de falar. Eu mesma, quando eu fiz o primeiro quadrinho, né, desse livro, isso foi acho que foi 2021, 2022, que eu fiz um quadrinho a convite do Sesc Pompeia. Aí eu tava meio sem assunto. O que eu vou falar, né, nesse quadrinho? Já tinha me contratado. Eu falei, vou falar de uma coisa que eu nunca falei, depressão. Que é o que me motivou a fazer quadrinhos, só que eu nunca tinha desenhado sobre isso, por vergonha mesmo, por achar que era, sei lá, todo mundo já falou disso, não tem mais graça falar disso, ou já falaram e sei lá, não tem nada a acrescentar sobre o assunto. Mas aí quando eu fui fazer, nossa, mexeu muita coisa em mim, assim, eu fiquei, caraca, agora que eu tô me vendo nessa folha, né, nesse desenho, e eu vejo o quanto é real a coisa, assim, é muito... você consegue se enxergar ali, né? Eu releio o meu livro pra mim mesma, porque às vezes eu tô numa crise que tá tudo, como vocês vão ver no livro, né? Parece que tem uma nuvem na minha cabeça, eu não consigo enxergar nada de bom que tá acontecendo. Eu não quero fazer porra nenhuma, eu quero ficar deitada na cama. E aí eu leio o livro pra lembrar que eu já passei por isso e é exatamente isso que eu desenhei, tá ligado? Então, muito bom. E aí... Mas é isso, eu fiquei muito tempo com vergonha, sempre
porque eu faço quadrinho autobiográfico, a maioria dos meus quadrinhos é baseado nas experiências minhas, mas eu nunca quis desenhar sobre isso por vergonha mesmo, sabe? Então, aí falando em sociedade, entra numa segunda parte da questão da doença mental, que eles têm uma série de doenças que estão aí um tampão, mas eu acho que a maneira como transtornos mentais e como a mente adoece, muitas vezes está conectado, muitas vezes não, na maior parte das vezes está conectado com a sociedade em que ela se manifesta. Então você vai ter relatos de bipolaridade muito... histeria, né? Muito histeria. Mas aí a histeria é uma doença extremamente interessante, como ela foi descrita lá no começo do fim do século XIX, né? Começo do século XX. Eu gosto muito do trabalho de uma psiquiatra que se chama Gabriela Serfati, que ela cita a histeria. Ela não foi a primeira. Existem outras pensadoras e pensadores que já tinham trazido isso, né? Mas ela é uma das que cita a histeria, a anorexia, e eu colocaria sem dúvida o burnout como doenças de protesto, que é uma maneira de ver todos esses adoecimentos da mente e do corpo, a histeria muito corporal, aquilo que eu falei sobre doenças da mente serem doenças do corpo também. Poxa, as histéricos, elas ficavam paralisadas, elas não conseguiam falar, então era uma época em que mulheres eram tão reprimidas que a manifestação da doença era elas não conseguir falar mesmo, né? Aí tem a neurose de guerra, que virou o transtorno de estresse pós-traumático. Eu já li o teórico que coloca neurose de guerra, que é aquela coisa dos soldados voltando da guerra e não conseguindo se mexer, porque viram coisas horríveis. Na verdade, a histeria é a mesma coisa, só que como era homem, não podia chamar de histérico, né? A anorexia, que é uma doença que foi assim, muito, hoje em dia ainda tem muito, mas teve aquela época que ela acendeu, que foi pós-década de 90, anos 2000, que era toda essa exposição do corpo feminino e tem toda uma relação na maneira como a pessoa que tem anorexia se relaciona com o mundo, que tem muito a ver com o protesto contra o que o mundo está fazendo com elas. E o burnout que a gente tem hoje em dia, que é a pessoa pifando por excesso de trabalho, é histeria também, é muita histeria típica. Só que em outro contexto sociocultural. Em outro contexto, com outro nome que a gente está dando agora. Então imagina você enlouquecer tanto de trabalhar ao ponto que você não consegue se mexer, você piva, seu corpo piva. Eu acho que a depressão também entra nesse jogo, né, de... Sim. No mundo em que tudo é pra ontem, que tudo é acelerado, seu corpo fala, não quero levantar da cama, pronto. Então, é o teu corpo dizendo não, e a crise de pânico é o teu corpo protestando contra aquele ritmo também. E isso é uma coisa que eu sempre estava comentando com uma amiga minha que sempre foi mentalmente, foi neurotípica, de repente ela teve um burnout, e a gente teve essa conversa e eu falei assim, não, então eu tenho uma manifestação orgânica aqui de uma doença, mas só que não é normal um monte de gente tá com tantos sintomas parecidos com o que eu tenho, sendo que eu tenho essa doença orgânica aqui. Então, isso se torna uma doença mais ampla, mais social. E eu não tenho a menor dúvida que todas essas crises ansiosas, burnouts e depressões, na maioria das pessoas que são pessoas que não têm uma manifestação orgânica ali da bipolaridade crônica, tem a ver com o mundo que a gente vive hoje. Com as condições que são impostas, seja uma condição de pobreza, de excesso de trabalho, de carga mental, porque a pessoa trabalha pra caramba, é mãe, tem que cuidar de um monte de gente. Ai, gente, é isso, né? Vamos falar de coisa boa. Acho que é isso, amiga. Fala da Revolução Socialista. Vamos falar de coisa boa. Acho que é isso, amiga. Vamos. Como que não vai ter Rivotril pra poder amiga? Para de dar ideia para as pessoas. Então é isso, acho que. Alguém quer falar alguma coisa? Tem uma pergunta Pra mim? pra vocês duas. Ai, eu preciso xixi. Vou deixar bom. Enquanto você vai, a gente dá mais
Cerne cervejas aí. Toca a música do elevador. Não, só. Não é pra conseguir eu fazer, mas já que ela vai lá pro xixi, esse lance do preconceito que elas estavam falando, né? Das pessoas que vêm com essa perspectiva para as pessoas que têm transtornos mentais. Ah, por que você não faz yoga? Não. Que é tipo, soaria como dizer para uma pessoa que tá com câncer, por que você não deixa essa quimioterapia pra lá e se alimenta direito? Sabe? Tipo, é uma coisa. Isso revela muito mais o estigma em relação à saúde mental não ter uma certa legitimidade na perspectiva do processo de saúde e doença, do que realmente uma preocupação com a indústria farmacêutica que explora o sofrimento humano, corporal, mental, toda a mesma coisa, em todas as esferas, né? Não é um atributo só da saúde mental. O fato disso aparecer só na saúde mental é porque a saúde mental é estigmatizada, não é porque as pessoas estão preocupadas com a indústria farmacêutica. Então, eu acho muito potente e importante que vocês tragam isso, e vocês tragam isso não na perspectiva de uma romantização disso, que não está longe de ser o trabalho de vocês em relação a isso, mas na perspectiva de trazer isso como uma coisa que as pessoas não precisam, não devem se envergonhar de identificar nas suas vidas, e a gente precisa desestigmatizar para as pessoas poderem saber que existe um repertório de possibilidades de tratamentos, inclusive holísticos e tal, para lidar com as questões. E aí, na esteira disso, não precisa sugerindo que, para saber se terapeuticamente o desenho fez alguma diferença na relação de vocês com os seus transtornos, os seus diagnósticos, mas de um jeito mais crítico mesmo, de entender esses processos de desenhar e escrever sobre esse tema, se isso de alguma maneira se mostrou como uma ferramenta para vocês, para lidar com isso, se isso ajudou a organizar alguma coisa, ou não, ou tem um efeito artístico para só para entender como que essa relação se dá, se existe um caminho que pode se relacionar com um aspecto terapêutico também, na perspectiva de trazer a arte para dentro desse lugar e botar esse lugar na arte, enfim. Como que isso bate para vocês? Bom, eu acho que você está fazendo uma coisa que não é algo que você está sendo obrigado a fazer para pagar as contas e que você está tendo prazer em fazer, já é naturalmente terapêutico. E eu acho meio ruim falar nesses termos de que desenhar é terapêutico, fazer arte é terapêutico, porque você está dando uma função para uma coisa que você deveria poder fazer, você está dando uma função para o seu prazer. Então, são coisas que você faz para poder se expressar, para poder curtir, e até isso ganha uma função a partir do momento que você fala, isso é terapia. E isso me provoca questões também, mas enfim, é terapêutico, mas eu preferia poder fazer isso sem ter que ter uma carga de, nossa, eu preciso fazer isso para ter que manter minha saúde mental que está escangalhada por causa do meu trabalho merda e porque eu demoro, sei lá, não é o meu caso, né, mas é o caso de muitas pessoas. Sei lá, eu passo 2 horas no trânsito para ir voltar do trabalho, meu chefe é um chato, aí eu chego em casa, desenho e isso é minha terapia. Poxa, eu deveria ter uma vida que me permitisse ter mais prazer sem que produzir arte, cozinhar, etc., ou qualquer uma dessas coisas tivesse que ser vista como cura. Que idealmente eu não deveria ter que precisar de uma cura, né? Perfeito. Não, colocando de outra maneira, então, menos na perspectiva terapêutica, desenhar, escrever, elaborar sobre essas questões de saúde mental, de como você se sente nos diagnósticos, essas questões, mudou alguma coisa na maneira como vocês se relacionam com o diagnóstico, com o professor? Seja terapeuticamente ou não, mas esse marco de trabalhar com isso também na esfera da criação impactou de alguma maneira o processo da relação de vocês com a depressão, a ansiedade? Pra mim o marco é mais lidar com a culpa, né? Acho que eu me sentia culpada de estar passando por isso e tal, mas a partir do momento que eu desenhei, publiquei, eu falei, mano, é isso, o mundo lide com isso. Assim, é constrangedor, dá vergonha, mas tem tanta gente que chega uns feedbacks muito foda, assim, tipo, mano,
dei esse livro pro meu filho, adolescente, que tá em depressão. Ou sei lá, umas coisas muito, muito tocantes, assim. Aí eu falo, acho que algum efeito positivo tá tendo, sabe? Mas pra mim, eu fiz esse livro pra mim, pra aceitar que eu tenho essa condição, finalmente, tipo, e não ficar me cobrando pra ser diferente, sabe? Embora eu esteja ativamente ali, né, me tratando e tendo o privilégio de poder me tratar principalmente por meios privados, né? Nem todo mundo tem essa possibilidade. Mas é isso, né? Quanto mais se fala do assunto, né, se joga real sobre o assunto, mais chance de se popularizar, né? De ser mais acessível, enfim. Se ninguém fala nada, é cortina de fumaça e cada um que lute com o seu próprio mundinho, sabe? Agora, para mim, falando da prática de desenhar, por exemplo, eu acho que o Paniquinho ele corporificou muitas coisas. Então eu acho que sim, eu consegui criar tipo um totem, um objeto que conseguiu condensar muitas coisas e torna mais fácil de visualizar. É mais ou menos como você fazer uma escultura e olhar para ela e entender o que estava na sua cabeça, porque se tornou material. E você tem a Gil Gatchelli, que é bem parecida. Eu lembro que umas pessoas Ela tá aparecendo pouco também. Glória a Deus. Quando ela aparece muito, eu falo, ih, essa daí tá... Eu lembro que uma vez uma pessoa mandou um quadrinho seu, eu falei, olha aqui, ela tá te imitando. Era a Gil Gatchelli. E eu fiquei assim, quê? Ela só tá representando a sociedade, a coisa mais comum do mundo, não tem nenhuma cópia nisso. Para de viajar, sabe? Porque assim, tem um monte de cartunistas e artistas que tem uma representação, tem uma que eu sigo que é um rato, a sociedade dela é um rato que segue ela e tal. E eu acho curioso como vira realmente um objeto. A sua Gil Gatchelli, minha Paniquinho, tem essa menina que é o rato, eu já vi outras que tem outras manifestações. Na minha pesquisa de mestrado eu achei muito isso em webcomics produzidos por mulheres no Brasil. Tipo, quase, acho que era 80%, não lembro o número, mas todas tinham esse totem, que era a voz, tipo o grilo falante, né, do Pinóquio, só que é do Pinóquio, o grilo? Enfim, era tipo grilo, só que versão depressão e ansiedade. Tem muitas dessas representações, né? E pra mim, eu acho até eu não sei se é um privilégio a palavra, mas, cara, é tão importante pra mim, eu fico pensando como que as pessoas que não têm alguma forma de extravasar e elaborar fisicamente, né, o sofrimento, como elas fazem? Só toma cachaça, lembra? Porque, cara, é mó bom você ter uma forma de canalizar isso de algum jeito, sabe? Eu acho isso muito... Não é um privilégio, mas é uma coisa que eu valorizo muito, assim, cara, que bom que eu tenho essa forma de me expressar e de lidar com os meus problemas materialmente, sabe? Mais do que só ficar aqui na minha cabeça louca. Mas eu acho que o pior é você nem poder tomar a cachaça, que eu não tô falando do vício da cachaça, tô falando do ato da cachaça no boteco, não você virar um alcoólatra, mas você tá no boteco interagindo com outras pessoas, é uma coisa que é legal, você tá socializando, você tá tendo contato humano, você tá fazendo uma coisa que tem também o seu lado lúdico. E eu acho que tem gente que nem essa parte do goró consegue, né? Não é que precisa ter cachaça para esse contato humano. Idealmente. Foi uma metáfora. Foi uma coisa assim, desse encontro social com seus amigos para conversar e bater papo, que nem os pai ausentes nos botecos de pai ausente vendo futebol, conversando, levando aquela vida deles, que é uma coisa que nem isso as pessoas conseguem ter às vezes. Tem gente que faz. Mas, gente, façam arte, beijos. Amiga, acho que é isso, né? Agora a gente pode... temos uma novidade. Eu e Bruna, né, quem não acompanhou, a gente está numa coletânea que chama Boy Dodói, que é de histórias ilustradas sobre masculinidade tóxica. Eu sou coeditora junto com o Gabriel Abreu, cadê? Kinga. E Elodângelo, outra Kinga. A gente criou essa coisa doida, chama Boy Dodói, e a Bruna é uma das artistas envolvidas, são 11 artistas envolvidas.
E hoje temos um spoiler inédito aqui na minha exposição, que é o livro. Nem eu vi ainda, gente. O livro saiu da gráfica tipo hoje. Ai, meu Deus! Nossa! Gente, como assim? Nossa, ficou chique, hein? Companhia das Letras vai ficar louco. Muito mais legal. Eu tô indo nessa vez. Nossa, ficou bem foda. Aí você olha assim e fala, nossa, então, parece que foi tão fácil fazer. Não foi, gente. Tem uma pastral. Tem mapa astral no livro. Peraí. Ai, tem meu pôster. Pôster, quem comprou o livro no Catarse vai receber. No desenho. Letra gente que tá no balão. É juntas somos mais fortes. É bem feminazi mesmo. Nossa, amiga. Caraca, tô passada. E aí, valeu fazer minhas coisas, Carol? Valeu, a gente fez um esquema de cores que falou, nossa, ninguém sabe o que é essa merda. No final ficou ótimo, deu uma super unidade no projeto, que é o ciano e o magenta, que a gente separou muitas camadas pra fazer essa porra. Pantone. Aí explica melhor aí que eu não sei. Mas ficou chique, gente. Temos nossa diretora de arte aqui também. Manaíra Kinga. Zaya. Você tem bom gosto, né? Você tem bom gosto. E é isso, a gente vai começar. Vai ter um lançamento dia 30 de setembro no Canto SP, que é tipo um centro cultural /bar, né? Tipo aqui. E vamos vender na Bienal também, que foi a Bienal de Curitiba. E quem apoia no Catarse vai receber em breve suas recompensas. E é isso, gente. Muito obrigada por terem vindo. Mozão, cadê o Mozão? Agradecer ao Mozão, que é, falando em ansiedade, ela aguenta muitas coisas. Ai, não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Esse negócio de padrinho não leva a lugar nenhum. É, coitada, Pão. né? Ela merece um prêmio. Pão. A gente briga por pão também. Obrigada, Mozão, pelo apoio, suporte emocional. Maria também, suporte emocional, está no agradecimento do livro. Vocês podem ver, eu tô tentando aqui, salvar. É nóis. Hã? Maria também apoiou o livro, cedendo um ensaio belíssimo, que ela é fotógrafa. 2 ensaios exclusivíssimos para apoiadoras. Ela faz mulher pelada bonita. Ela faz foto de mulher pelada. E é muito bom gosto, assim, muito feminista. Recomendo. Mulher pelada bonita, vou mudar a minha descrição na bio agora. Põe no LinkedIn, faça foto de mulher pelada bonita. É isso, gente. Muito obrigada. E agora eu vou dar autógrafo para quem quiser comprar o livro. E compre cerveja do CERN. Obrigada, CERN. Quem é do CERN? Cervejas, muito boa cerveja. Essa é IPA, Ryzen Levers, muito boa. E é isso, obrigada, amiga. Não, eu preciso falar uma coisa que eu demorei pra entender que era o original. Demorei assim alguns minutos pra É um entender. conceito. Que era o original do lado do print, e aí eu tava achando que eu não tava conseguindo entender os desenhos, porque não tinha. É, porque eu finalizo no digital, então eu deixei um do lado do outro pra Mas aí pessoa ver. depois Aí eu se a entendi, pessoa- ficou mais fácil. Mas Aí. os primeiros eu fiquei em dúvida, eu falei assim, gente, eu não entendi isso. E se alguém comprar o original, eu faço a letra, tá, gente? Eu vou fazer, mas eu não fiz de tudo porque não deu tempo. A gente inventou isso semana passada. É isso, obrigada. Beijo. Fizemos várias fotos aqui enquanto vocês estavam falando. Tão lindas. Casamento. Deixa o fiquinho aí, então. Eu só não sei como. Você quer tirar uma foto da sua plateia? Sim! A gente tá vendo lá e você. Vocês não vai ser assim. Um livrinho, né? Peraí. Ah, é? Então, a gente falou que não ia conseguir levantar. Pera. Vai.